Salve fiel, salve galera do Timão, alô fiel, vamos falar do derby porque já é amanhã, hein? Clássico, Brasileirão e o Corinthians quer seguir na liderança. E se ganhar se o Corinthians ganha esse clássico amanhã, vai criar uma gordura, vai criar uma moral. E aí, parceiro? E aí já sabe, se deixar embalar, ninguém para mais. Time para ser campeão a gente tem. Elenco ainda não, mas time, os 11 ali, os titulares, tem time para bater em qualquer um do Brasil aqui, ó. Pode vir Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, quem quiser. Os 11 do Corinthians bate de frente tranquilamente. Fiel, representa com like aí e vamos falar do Coringão, que esse derby para mim é uma decisão, é uma final de Copa do Mundo. Representa, Fiel. E é um grupo, ele faz 4 pontos e o Bahia 4 pontos, esse grupo aí promete mesmo até o fim. Mas vamos lá, vamos de Brasileirão rodada 3. Massini, qual é a programação para Barueri? Paulinho tem chance de ser relacionado pela primeira vez, pelo menos? Será. Paulinho e Marcos Rocha estarão no banco de reservas se não acontecer nada diferente hoje à tarde, né? Hoje vai ter um último treino, e aí sempre bom colocar no condicional, mas estarão no banco, assim como o Maurício esteve no jogo da Libertadores, mas não entrou. Eles vão entrar aos poucos, cara. Tanto o Paulinho como o Maurício agora na retomada, eles vão entrar aos poucos. Já tem mais de 15 mil ingressos vendidos, são 29.900, né, que é o máximo que pode vender lá na Arena Barueri. Eu acredito aí num público de 27, 28 mil torcedores para o jogo de amanhã. O ingresso está bem mais barato, né? Não que seja barato, mas se você não é sócio-avante e for, por exemplo, tiver meia entrada, você vai pagar R$35 no ingresso, tá? 70 mais barato, 140 mais caro, bem diferente de 400 conto no ingresso da Libertadores, né? Então é uma questão para o Palmeiras importante. O derby é derby, não há nada igual, é um jogo duro, difícil, né? A gente precisa ouvir o que o Vessa vai falar sobre as questões que envolvem o elenco lá, como o Corinthians vai chegar para o jogo, tem muitas dúvidas, né? Agora, do ponto de vista do Palmeiras, a vida e o futebol são parecidos, cara. Às vezes você por exemplo, eu fui contratado na Rádio CBN há, sei lá, 200 mil anos atrás. No dia que eu fui entregar o currículo, eu vi uma coxinha, estava bonita ali na Rua das Palmeiras. Não vou comer agora, vou comer depois. Entrei para entregar o currículo na hora do almoço, e o diretor estava descendo a escada. Eu falei, olha, eu queria entregar meu currículo. E ele, descendo a escada, falou comigo, subiu de novo, me recebeu, mostrei o currículo, mostrei a fita cassete, vocês nem sabem o que é. E um mês depois eu estava contratado. Então, é assim que funciona. Tem uma coisa chamada providência divina, e ela ajudou o Abel. Pelo amor de Deus, Abel, a providência divina foi dada. Felipe Anderson pela direita, Estevão por dentro e 2 atacantes, ou se você quiser abrir um terceiro, Facundo pelo lado, sem o Estevão, sem o Veiga, sem o Maurício em boas condições. Joga com os 3 zagueiros, com o Felipe de ala pela direita, Piquerez de ala pela esquerda. Não tem que mexer muito nisso, entendeu? Tá na hora do Abel entender que, para jogar com Paulinho e Vitor Roque, você vai ter que ter 2 atacantes, né? O Paulinho pode até na retomada voltar pelo lado esquerdo, fazer a meia-lua, né? E dar uma assistência ali pelo lado esquerdo, mas na hora de atacar você tem que ter o Estevão mais perto dos 2 caras que podem definir o jogo, tanto ele, Estevão, como os 2. Aí o cara vai falar assim, mas que desperdício deixar Maurício e Veiga no banco. Desperdício não, tem elenco para isso. O dia que o joga o Estevão, joga o Maurício. Se ele quer mudar a maneira de jogar, ele tira o Felipe, coloca um ala, ou tira um zagueiro, põe o Marcos Rocha. É para isso que tem elenco. E o Corinthians, Vessa, como é que vem para esse jogo depois da semana que teve Cali, alguns jogadores preservados, e até o Garro, né, de volta não aos jogos, mas de volta ao país. Explica também a situação do Garro, o que ele foi fazer na Espanha, o que ele está fazendo agora de volta,
e os prováveis retornos no Corinthians? Vamos lá. Primeiro que eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, é uma vantagem jogar em Barueri, não no Allianz Parque, onde o Palmeiras, obviamente, é muito mais forte e colocaria muito mais gente no estádio. Eu acho que alguma vantagem sempre tem. O Palmeiras perdeu, acho que as últimas 3 vezes que foi jogar em Barueri, por incrível que pareça. Acho que Internacional, Atlético Paranaense ano passado e o Novo Horizontino esse ano. Então, não se sente ali tão à vontade, só torcedor também não se sente. Eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, tem que aproveitar. O Corinthians tem 24 horas a mais de preparação, apesar da viagem a Cali. O Palmeiras jogou na quinta, na quarta, o Corinthians jogou na terça, mas aí compensou um pouco em relação à viagem. Dos jogadores todos que ficaram no Brasil e não foram à Colômbia, ou que ficaram no banco, os do banco obviamente, todos vão estar à disposição, e os dos que ficaram no Brasil, um que eu tenho certeza que volta é o Memphis Depay. Treinou ontem, treinou anteontem, vai treinar hoje, o tornozelo está desinchado, o Memphis vai para o jogo. Todos os demais, sinceramente, eu não acredito na participação, nem no Hugo Souza, nem no Rodrigo Garro, nem no Gustavo Henrique, nem no Angileri. Para mim, todos eles ainda vão estar precisando de tempos para recuperar de lesões e tudo mais, e eu acho que eles não vão na partida. Nem o Coronado, eu estou meio assim, o Coronado é daqueles que tem muita dificuldade para voltar, quando sente qualquer coisa, ele teve um trauma no ombro, eu também não estou acreditando muito no retorno dele. E aí fica essa dúvida, né? Quem vai jogar por trás dos 2 homens da frente? O Yuri e Memphis vão jogar. Os 3 volantes vão jogar. Só que você tem a dúvida de quem vai ser esse cara na frente dos 3 volantes ou não, e atrás dos 2 homens da frente. O normal, o Romero jogou no Allianz Parque, o primeiro jogo da final, jogou bem, era o cara que pegava a saída do Piquerez do lado esquerdo, ele pode pôr o Romero ali, enfim, e fazer o que ele fez no Allianz Parque. Ele pode pôr uma espécie de quarto volante, que aí seria o Bidon, que é um cara mais técnico, canhoto, talvez poderia ser uma saída. Ele poderia até colocar o Hector mais como meia. Mais como meia, o Bidon? Tipo, como se fosse isso, o Garro. Meia. Isso, como um Garro ali, canhoto. E seria isso, jogaria com 4 volantes, mas com Carrilho e Bidon, que, convenhamos, tem qualidade para não ser considerado volantes. Ou até colocar o Hector na frente, junto com o Yuri, traz o Memphis para trás e faz o Memphis de 10. Eu acho uma possibilidade, mas mais remoto. Então, o Corinthians jogará no 4-3-1-2. A dúvida que fica é quem vai ser esse 1, porque o Coronado, ele não jogando, o Garro já está fora também, Garro que voltou da Espanha, passou uma semana lá fazendo um tratamento específico com um cara especialista nesses problemas de tendinite de joelho, que foi inclusive indicado ou orientado pelo Memphis, que já tinha sido tratado, um cara que passou pelo Atlético de Madrid, esse profissional. O departamento médico do Corinthians concordou que ele fosse, passou uma semana lá, e ele está de volta, e vamos ver agora o andamento do tratamento, mas não tem muita previsão ainda dele voltar. Então é um Corinthians que vai ter muitos problemas ainda, muitos desfalques, o que está acontecendo com vários times, vários deles sequelas ainda da decisão do Campeonato Paulista, que aliás ontem saiu a denúncia, né? Esse 27 de março vai seguir muito tempo ainda, seja por lesão ou seja nas denúncias. 16 jogadores do Corinthians denunciados, 11 do Palmeiras, o Corinthians denunciado por 200 mil artigos. Enfim, esse julgamento vai ser daqueles de hoje. Também nesse final de semana, vamos dar uma repassada na rodada. O derby, ele acontece no sábado em Barueri. Antes dele tem 2 jogos, Bragantino e Botafogo, e Juventude e Ceará. A gente já deu os palpites, antecipamos lá, já está tudo gravado para sermos cobrados na segunda-feira. Ações para a gente desse grande clássico. Bom dia, Nicolete. Fala, Bel, bom dia para você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui em frente ao CT do Palmeiras. Palmeiras que vai fechar a preparação para esse derby na parte da tarde e vai chegar com um desfalque, né? O Veiga machucou o ombro, caiu de mau jeito na partida contra o Cerro Porteño, tá fora dos próximos jogos. A boa notícia é que ele não vai passar por cirurgia.
teve uma luxação no ombro, vai fazer um tratamento conservador, não precisa da cirurgia, então de 2 a 3 semanas, até um mês no máximo, o Veiga está retornando à equipe. Sem o Veiga, fica a possibilidade do Estevão fazer essa função. Foi isso que o técnico Abel Ferreira usou nessa partida contra o Cerro Porteño. Felipe Anderson entrou pelo lado direito e o Estevão, que já disse que gosta de jogar nessa função, passou a base toda jogando de 10, na função de camisa 10, fez esse posicionamento na partida contra o Cerro Porteño. Então é uma opção do técnico Abel Ferreira. A outra opção é a volta do Maurício, que já retornou, foi relacionado na partida contra o Cerro Porteño, está voltando exatamente de uma luxação no ombro, machucou contra o São Paulo no meio de fevereiro. Então tem a opção do Maurício também fazer essa função do Veiga. Ele é o substituto natural do camisa 23 do Palmeiras, fazendo essa função de 10. O Maurício foi relacionado, mas não entrou contra o Cerro Porteño, fica à disposição nesse jogo contra o Corinthians. O Palmeiras ainda não tem o Lucas Evangelista, que teve uma pancada no jogo contra o Sport lá em Recife, não participou do treinamento de ontem, é a dúvida para esse jogo contra o Corinthians. E outras boas notícias aqui no Palmeiras. O Paulinho e o Marcos Rocha, o Paulinho ainda nem estreou, né? A gente sabe, grande contratação do Palmeiras nessa temporada, já está treinando normalmente com o elenco, não vai estrear ainda contra o Corinthians, mas pode voltar, pode fazer a sua estreia, os dois jogadores, né? O Paulinho e o Marcos Rocha. Na semana que vem tem Internacional e na sequência o Fortaleza, os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro depois desse derby. Então é uma boa notícia para o Palmeiras nessa expectativa toda da estreia do Paulinho e a volta do Marcos Rocha. Do lado do Corinthians, a novidade, sem dúvida, é a volta do Memphis, que treinou normalmente essa semana, está retornando à equipe. O Corinthians segue sem o Garro, que voltou de Madrid, está fazendo tratamento no joelho, mas não vai jogar o derby, então desfalque importante da equipe corintiana. E as dúvidas, o Gustavo Henrique na zaga e o Igor Coronado no meio-campo também são dúvidas, não participaram do jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. Fica a dúvida aí se eles vão participar desse último treinamento também nessa sexta-feira. Então, Corinthians com a volta do Memphis, o Palmeiras sem o Veiga e o Palmeiras tentando aí voltar a vencer um derby, porque ficou 8 derbys consecutivos sem perder para o Corinthians, mas agora já não vence há 4, com 2 vitórias e 2 empates da equipe corintiana. E lembrando que o Palmeiras vai mordido porque perdeu a final do Campeonato Paulista. É o reencontro da decisão do Paulistão. Abel. Valeu, amigo Vinícius Nicoletti, ao vivo trazendo informações do derby do Clássico de amanhã lá em Barueri. E ele termina a participação dele, professor Celso, falando num reencontro. Já deve fazer o quê? Umas 3 semanas? Mas para mim parece que foi ontem. 2 semanas na Ainda quinta-feira. tá quente, não tá? O Nicoletti falou um negócio, fiquei pensando aqui numa frase: há males que vêm para bem. A ausência do Veiga, com o Estevão jogando onde muita gente achava que ele devia jogar, e o Felipe Anderson jogando no lado que ele prefere jogar, e já não fez uma grande partida contra o Cerro, mas fez a jogada ali. Deu assistência pro gol do Rios. Acho que pode dar um pandan legal para o Palmeiras nesse jogo aí. Talvez a ausência do Veiga nesse sentido seja um mal que vem para bem, pelo menos para testar esse tipo de coisa que o Abel era tão resistente, né? Colocar o menino ali na função do Veiga e o Felipe Anderson naquele lado que ele se sente à vontade. Já testou um pouquinho no jogo contra o Cerro Porteño, né, Mari? Exatamente, é pela circunstância do Veiga, justamente essa, né? Ele vem tentando adaptar o Felipe Anderson em diferentes posições, vem insistindo no Felipe Anderson, e eu imagino que isso, obviamente, muito pela qualidade dele, mas também pelo que ele deve estar vendo no dia a dia, né? Porque o Abel costuma valorizar muito isso, e, de fato, essa assistência para o Rios agora no jogo do meio de semana pode ser um start, né? Pode ser uma chavinha mudada ali para o Felipe Anderson de vez impactar com o futebol que ele tem, dessa vez o Palmeiras, com a ausência do Veiga. Sempre quando o Veiga sai, o Abel tenta encontrar um outro protagonista para esse setor, né? Teve a questão do Maurício no fim da temporada passada, e aí depois eles até atuam juntos, e agora pode ser, de fato, Felipe Anderson repensando a movimentação do Estevão. Mas vai ficar o Corinthians, que deve impor mais dificuldades, mesmo jogando como visitante, do que o próprio Cerro. Assim, tô curiosa para ver essa, entre aspas, formação ofensiva
do Palmeiras diante do Corinthians agora, tanto na fase que ataca quanto na que defende. Uma outra ausência recente do Corinthians é a do Anrileri, que justamente foi fundamental na decisão do título, ao segurar o Estevão jogando por aquele lado. Né? Então isso pode... O Estevão, ao mesmo tempo que pode amar jogo bem para o Palmeiras, também é um alívio para o Corinthians nesse sentido, porque o Corinthians não deve ter o Anrileri para repetir o que foi muito bem sucedido na final do Paulista. Né? Tá aqui a pergunta. O derby é chance para Felipe Anderson se provar? A Mari já falou, o professor já falou. O que você acha, Eugênio? Acho que sim. É claro que você não pode dar um veredito definitivo sobre o jogador por um jogo. Tá? Ele teve uma boa atuação contra o Cerro, ele está voltando a jogar na posição onde ele se sente mais à vontade e é preciso que você dê uma sequência de jogos a ele nessa posição para ver se ele engrena, se ele consegue chegar perto do futebol que se imaginava quando ele foi contratado. E é importante porque a gente sabe que daqui a 2 meses, 2, 3 meses, o Estevão vai embora. Então você precisa ter já alguém para ocupar aquele espaço com qualidade, que não seja exatamente o mesmo nível do Estevão, mas que possa fazer coisas produtivas para a equipe por aquele lado, e há a esperança de que o Felipe Anderson seja esse jogador. Então, é muito interessante, e é claro que um derby multiplica, né, tanto positiva quanto negativamente, mas multiplica o desempenho do jogador, e ele vai ter esse jogo como um grande teste. Se tem um antídoto eficaz para jogador mal visto para o palmeirense, é fazer um grande jogo contra o Corinthians. Ele vai ter um derby para chamar de seu. Tá no teu pé, Felipe Anderson. Se o cara arrebenta, limpa tudo que teve anteriormente. E ele precisa limpar, né? Ele precisa limpar essa barra. Porque ele é visto como um jogador que até hoje entregou muito menos do que se esperava dele. E tem... Fiel, amanhã a gente vê o que acontece. Corinthians mantém o tabu? Pô, são o quê? 4 jogos sem perder para o Palmeiras. 2 vitórias, 2 empates. Se vence amanhã, parceiro, a freguesia vai aumentar a confiança no time, a confiança no Ramon Dias. E aí, a gente sabe muito bem, quando o Corinthians embala, a gente sabe o que acontece. Lembra 2017? Lembra 2015? A quarta força foi 2017, não foi? Foi, a quarta força foi 2017. Corinthians desacreditado, ninguém dava nada pro Corinthians e o Timão foi lá, fez aquele primeiro turno sensacional. Se eu não me engano, foi 2017. Comente aí, 2015 foi Tite, 2017 foi Caleri. É isso mesmo, tô certo. Fortalece com like, fiel, representa, porque é amanhã, hein? E ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder uma notícia. Logo mais terá mais notícia aqui no canal.